Os amplificadores e receivers são uma parte muito importante nos sistemas de som. Afinal de contas, eles são o centro, eles ficam no meio entre os equipamentos que a gente usa para gerar o som, por exemplo, um toca-disco, um tape deck, uma conexão de internet, e as caixas de som ou os fones de ouvido, conforme for o caso. Então, os receivers e amplificadores ficam no meio de tudo isso. Eles pegam um sinal da fonte sonora, amplificam, trabalham esse sinal, colocam graves, agudos, eliminam o chiado, controlam o volume e jogam a saída no amplificador de potência, que por sua vez vai alimentar as caixas de som e os fones. Então é comum que surjam muitas dúvidas sobre amplificadores e receivers, que nós vamos tentar sanar, tentar explicar aqui neste vídeo. Antes de eu entrar na parte técnica propriamente dita, deixe-me apenas fazer aqui algumas considerações e lembrar de alguns fatos. Em primeiro lugar, nós estamos falando de amplificadores receivers vintage, ou seja, amplificadores antigos. Porém, muitos conceitos que vão ser mostrados aqui servem também para os amplificadores novos. Qual é a divisão entre um equipamento vintage, ou vintage, e um equipamento mais moderno? É a data de fabricação, porque isso implica diretamente na tecnologia, conforme eu vou explicar mais adiante. Porque até os anos 80, final dos anos 80, os equipamentos eram feitos com transistores e um ou outro circuito integrado. Agora, a partir dos anos 90, entraram em ação os microprocessadores e também os componentes SMD, são aqueles componentes minúsculos que a gente, para enxergar, precisa de um microscópio. Então, eles proporcionaram uma compactação muito maior nas placas. Então, a divisão é justamente esse período. Final dos anos 80 para trás é o que eu chamo de equipamentos vintage. E dos anos 80, final dos anos 80 para frente, são os equipamentos mais modernos, que usam microprocessadores. Basicamente é essa a diferença. Outra coisa importante a ser lembrado é que nós estamos falando de equipamentos modulares. Ou seja, um aparelho vai ser o amplificador ou receiver, outro aparelho vai ser o tape deck, o sintonizador pode ficar num aparelho à parte ou pode ser integrado no amplificador. Nós temos caixas acústicas separadas, nós temos o tape deck separado. Por que essa distinção é importante? Porque existem os equipamentos conjugados. Por exemplo, um 3 em 1. Um 3 em 1 é um equipamento vintage. É discutível isso, porque eles utilizam algumas tecnologias que eram existentes nos anos 70 e 80. Porém, devido à maneira como eles eram construídos e ao tipo de público que eles eram feitos, eu tenho dúvidas se eu posso considerar esse equipamento vintage. Mas, se olharmos a tecnologia, sim, eles são equipamentos vintage. Agora, eles são diferentes dos microsystems e outros tipos de aparelho conjugados que começaram a sair a partir dos anos 90. Os anos 90 ficaram famosos aí pelos microsystems da Aiva, aqui no Brasil, que são muito populares até hoje. E tinham de outras marcas também, Pioneer, JVC e tantas outras. A mesma dificuldade, os microsystems são equipamentos de alta fidelidade? Bom, alguns são, outros não. Mas nesse vídeo nós estamos falando de equipamentos de alta fidelidade. Porém, muito do que eu vou falar aqui se aplica a equipamentos conjugados. Por quê? Porque todos eles têm amplificadores. Então alguma coisa se aplica. Outra coisa também importante de salientar é que eu vou estar falando em termos gerais. Então algum purista que esteja nos assistindo, algum engenheiro eletrônico, nos desculpe pela simplificação que eu vou fazer agora, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou tentar resumir as coisas para um linguajar mais popular, para que mesmo quem não é técnico ou engenheiro consiga compreender algumas explicações que eu vou dar. Uma outra informação, um detalhezinho, é que as perguntas que eu selecionei aqui para responder nesse vídeo
são assim um apanhado de todos os comentários que nos chegaram nas últimas semanas, principalmente depois dos vídeos que eu fiz mostrando a questão do subwoofer. Então muita gente ficou com dúvida sobre o subwoofer e sobre o amplificador em si. Então chegaram muitos comentários, muitas perguntas que eu tentei resumir aqui. É por isso que eu não vou citar o nome de ninguém, porque várias pessoas comentaram a mesma dúvida. Então eu juntei todas elas para poder responder aqui nesse vídeo. Entendendo, portanto, que nós estamos falando de equipamento modular, ou seja, um amplificador ou receiver, antes de eu dar as explicações, esclarecer as dúvidas, eu preciso mostrar, assim, rapidamente, o que é que tem dentro do amplificador, quais são os módulos, quais são os estágios, quais são as partes que compõem o amplificador. Vai facilitar muito as explicações que eu vou dar a seguir. Então eu vou tentar resumir aqui em 8 minutos como que é mais ou menos os circuitos que existem no amplificador, sem entrar na parte eletrônica, mas apenas os blocos e como eles se interligam. Esse é o diagrama de funcionamento de um amplificador Hi-Fi. Por que Hi-Fi, alta fidelidade? É porque eles são diferentes dos amplificadores receivers de home theater. Eu sei que à primeira vista pode parecer bastante confuso esse esquema, por isso que eu vou explicar por partes. Conforme o nome já diz, a função de um amplificador é aumentar o sinal. O sinal que chega pelas entradas e conexões, ele tem aproximadamente entre 2 mV a 1 volt. Ele vai precisar chegar na saída, na saída das caixas, com alguns volts, 14, 15, 20 volts, aí depende da potência do amplificador. Então, estágio a estágio, o sinal vai sendo amplificado e transformado para chegar da fonte original de sinal até as caixas. Só para ter uma ideia, vou mostrar aqui esse esquema que está no manual de serviço do receiver Pioneer, que a gente mostrou no último vídeo. Então ele ilustra aqui todas as etapas da amplificação. Partindo aqui do canto inferior esquerdo, nós temos ali o sinal de fono, com 2,5 mV. No próximo estágio, ele já parte para 150 mV, que seriam as entradas e as saídas auxiliares, que depois passa para o amplificador de potência, que vai elevar o sinal para 14 volts no caso desse receiver. A parte de entradas e conexões é uma das mais complexas, tanto para construir como para entender. A função desse estágio é receber o sinal, por exemplo, de um toca-disco, de um tape deck, ou de um rádio, de um sintonizador AM/FM. Nos receivers mais modernos, você tem entradas que são sem fio, por exemplo, o Bluetooth, ou você pode receber o sinal com cabos especiais como HDMI, USB, e você tem também conexões mais difíceis de fazer, por exemplo, as conexões com vídeo. E também pode receber aparelhos como DVD e Blu-ray. Cada uma dessas entradas pode chegar no amplificador tanto via cabo, via fio, quanto via rádio. Seria, por exemplo, o Bluetooth. Nos receivers mais antigos, todas as entradas são cabeadas. Agora, cada uma dessas entradas, além de receber o sinal de formas diferentes, recebe sinais com amplitudes diferentes e, às vezes, precisando de equalização. Então, por exemplo, a saída de um tape deck é considerada de alto nível, porque ela tem aí entre 200 mV a 500 mV. Já de um toca-disco de vinil, é considerada a entrada de baixo nível, porque ela tem aí entre 2 a 10 mV aproximadamente. Assim como a entrada de microfone,
que também fica nessa faixa de 2 milivolts a uns 10 milivolts. Isso considerando o microfone dinâmico comum. Então, todos esses sinais precisam ser trabalhados justamente nessa parte das entradas e conexões, para deixar os sinais da saída com a mesma intensidade, aproximadamente entre 200 milivolts a 1 volt, para seguir para o estágio seguinte, que é o que eu chamei aqui de pré-amplificador. Note que a saída de gravação, também chamado de rack out nos painéis dos amplificadores, ela fica exatamente na saída dessa parte que eu chamei de entradas e conexões. Então o sinal que vai ter ali é constante. Vamos dizer que a saída do pré-amplificador é de 200 milivolts. Então essa saída de gravação vai ter sempre 200 milivolts, independentemente do que tiver configurado no controle de volume e tonalidade, que fica na parte seguinte, que é o pré-amplificador propriamente dito. O pré-amplificador propriamente dito recebe o sinal das entradas e conexões e vai trabalhar esse sinal, não necessariamente aumentando o volume, o nível do sinal, mas ele vai controlar o volume que é enviado para a saída, para o amplificador, vai fazer o balanço entre os canais esquerdo e direito, ele vai cuidar da tonalidade, graves, médios, agudos, alguns têm até um equalizador, e vai também decidir se o sinal seria enviado em mono ou estéreo para a saída. Note que o pré-amplificador ele recebe o sinal numa amplitude constante, que é a saída das entradas e conexões. Mas a saída dele vai variar de acordo com os controles que foram feitos nele e também, principalmente, o volume dele varia. A saída do pré-amplificador vai para o amplificador de potência, onde o sinal vai ser aumentado de aproximadamente 200 milivolts a 1 volt para a potência máxima do amplificador, que aí pode ser de 12 volts, 15 volts, 20 volts, depende da potência do amplificador. Agora, note que o amplificador de potência, a única função dele é aumentar o sinal. Ele não transforma o sinal como é feito no pré-amplificador. Ele simplesmente aumenta o volume do sinal e ajusta as impedâncias de entrada, porque a entrada do pré-amplificador é de alto nível, vamos dizer 50 kΩ, 100 kΩ, enquanto que a saída do amplificador de potência é de baixa impedância, são aqueles 4 ohms, 8 ohms, 2 ohms e assim por diante. A saída do amplificador de potência não vai direto para as caixas, mas ele passa por uma série de chaves e conectores e também por um sistema de proteção para evitar que um curto-circuito na saída das caixas danifique o amplificador de potência. Esse controle, esse sistema de proteção pode ser mais sofisticado com vários circuitos eletrônicos e relés, ou pode ser uma coisa simples como um fusível. Ou nos amplificadores mais baratos não tem praticamente nenhuma proteção ali. Se alguém der curto-circuito na saída, ele vai queimar. De uma maneira geral, é chamado de pré-amplificador esse conjunto dos controles das entradas e conexões e do próprio pré-amplificador. E é chamado de amplificador, ou amplificador de potência, o conjunto formado pelo amplificador de potência propriamente dito, e também desse sistema de controle das caixas, que também serve como proteção. Então você pode encontrar no mercado aparelhos designados como pré-amplificador e amplificadores, ou então os amplificadores integrados, que contêm o pré-amplificador, o amplificador e às vezes um sintonizador na mesma caixa, que são os famosos receivers. Então o receiver nada mais é que a soma de um sintonizador, o pré-amplificador e o amplificador de potência. A primeira pergunta é a seguinte:
Qual é a diferença entre amplificador e pré-amplificador? Muita gente não entende qual a diferença. O que é pré-amplificador, amplificador, receiver? Não é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. Conforme você pode ver aí na explicação, você pode ter um único aparelho, um único corpo, onde você tem o pré-amplificador, o amplificador e o sintonizador de AM/FM, que são os chamados receivers. Ou você pode ter que é o chamado amplificador integrado. Por que amplificador integrado? Porque ele tem o pré-amplificador, que é onde são feitas todas as seleções do que a gente quer ouvir, é o controle de volume, é o graves e agudos. Então, essa é a parte do pré-amplificador. Agora, o amplificador de potência, propriamente dito, ele simplesmente pega a saída do pré-amplificador e aumenta o sinal numa taxa fixa. Então, cada amplificador de potência tem um ganho, que é fixo. Se entrar X milivolts aqui, vai sair tantos volts na saída que vão alimentar as caixas. Então, a diferença entre o pré-amplificador e o amplificador é essa. No pré-amplificador, você vai selecionar as fontes, controlar o volume, a tonalidade e já alimentar no amplificador de potência. Agora, pode existir um aparelho que seja só o power, só o amplificador de potência. Um outro aparelho que seja só o pré-amplificador. Um outro aparelho que seja só o sintonizador. Você pode ter tudo isso junto no mesmo aparelho, que seria um receiver, que tem um sintonizador, pré e amplificador, ou você pode tudo separado, ou então o amplificador integrado, que é o pré-amplificador e o amplificador de potência. Segunda pergunta. Posso usar a saída do pré-out para ligar um subwoofer? Essa pergunta foi muito comum depois que saiu o vídeo sobre como ligar um subwoofer. Que muitas pessoas estavam querendo ligar um subwoofer num receiver vintage, que não tem saída de subwoofer. Mas também não tinham como fazer o cabo de adaptação que eu comentei. Então eles perguntaram, mas eu não posso ligar na saída do pré-out? Vamos entender então, o que é essa saída pré-out? É uma derivação do sinal que está entrando no amplificador de potência, ou seja, entre a saída do pré-amplificador e o amplificador de potência. Muito bem. O sinal ali é variável, porque está depois do pré-amplificador. Então, se você aumentar o volume, mexer nos graves e agudos, vai alterar o sinal ali. O que é bom para o subwoofer. Qual é o problema de você alimentar o subwoofer por ali? É que depende do subwoofer que você vai usar. Primeiro, tem que ser um subwoofer ativo, que é aquele sinal, vamos dizer, de 500 mV a 1 volt. Então, não pode ser um subwoofer passivo, que precisa do amplificador. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, normalmente o subwoofer é mono, mas a saída pré-out é estéreo. Então, se você juntar as duas saídas do pré-out para formar um sinal mono e alimentar o subwoofer, a saída do amplificador vai ficar em mono também, porque você está juntando ali. Existem subwoofers que têm a entrada RCA estéreo. Então, nesses você pode pegar a saída pré-out e ligar ali, porque internamente o subwoofer vai fazer a ligação dos dois sinais estéreo e formar um mono. Aí tudo bem. Mas se o subwoofer tiver apenas uma entrada RCA, significa que ele é só mono. Então esse você não vai poder ligar na saída pré-out. Por causa disso, você vai transformar o sinal estéreo em mono. Uma outra possibilidade é você utilizar dois subwoofers que têm uma entrada mono. Então, cada uma desses subwoofers você vai ligar um no pré-out esquerdo e outro no pré-out direito. Aí tudo bem. Então, o problema de você usar a saída pré-out é essa. O sinal ali é estéreo e a maioria dos subwoofers são mono. Então, você não pode simplesmente interligar os sinais usando um conector Y, porque senão você vai perder o sinal estéreo. Então as duas saídas são essas. Ou você usa um subwoofer ativo que tem entrada estéreo, ou você usa dois subwoofers mono, um para cada canal. Essa pergunta é similar à anterior. Posso usar a saída de rack out, saída de gravação, para ligar um subwoofer? Então
Então, a maioria dos receivers, principalmente os vintage, tem a saída rack out, saída de gravação, que era para você gravar uma fita, ou para você ligar um equalizador. Eu não posso utilizar essa saída para alimentar o subwoofer, afinal, os sinais são mais ou menos na mesma voltagem, na mesma amplitude, ou seja, entre 500 milivolts a 1 volt, mais ou menos. Então, parece uma boa ideia. Qual é o problema de você fazer isso? Se você olhar na nossa explicação sobre os blocos de um receiver ou de um amplificador, você vai ver que a saída rack out, ela fica na saída, ou melhor, na entrada dos controles de volume e tonalidade. Ela fica imediatamente depois do seletor de entrada. Então, por exemplo, se você seleciona fono, FM, Bluetooth, esses sinais vão ser equalizados para jogar no controle de tonalidade. Então o sinal ali é sempre o mesmo. Não importa o volume que você colocar, na saída rack out o volume vai ser sempre o mesmo. O que tem que ser assim. Porque imagina se você está gravando uma fita, você vai lá, aumenta o volume do amplificador e altera o volume da gravação, não pode acontecer isso. O sinal que sai para o gravador tem que ser fixo, tem que ser sempre o mesmo volume. Então, se você ligar um subwoofer ali na saída rack out, o que vai acontecer? Você vai aumentar o volume do amplificador, mas a saída do subwoofer vai ficar a mesma. Então você teria que controlar o volume no controle do amplificador e no controle do subwoofer. Então a resposta é sim, poder você pode, mas não vai ficar uma coisa prática, porque o volume de graves do subwoofer vai ficar sempre o mesmo. Pergunta 4. Como interligar receivers ou amplificadores para que eles trabalhem em conjunto? Bom, vamos entender por que você quer que eles trabalhem em conjunto. Normalmente, pessoas fazem isso porque querem aumentar a potência do conjunto. Por exemplo, eu tenho 2 receivers com 40 watts cada um. Eu quero interligar para obter 80 watts de potência. Ou então, para poder usar mais caixas. Então, por exemplo, um receiver permite que eu ligue 4 caixas. Ah, mas eu quero usar 8 caixas ou 6 caixas. Ou porque eu quero mais uma distribuição melhor de som no ambiente, às vezes é um ambiente grande. Ou então porque eu quero alimentar 2 ambientes. Então eu posso ter um receiver para alimentar as caixas que estão na sala e outro receiver para alimentar as caixas que estão no salão de festas. Mas eu quero deixar os 2 juntos. Bem, independentemente de como for, a resposta é sim, é possível interligar. Como é que é feita essa interligação? Nesse caso, você pode sim usar a saída rack out do primeiro receiver para alimentar o segundo receiver. Então, você deixa o primeiro receiver para fazer toda a seleção de fonte. Eu quero escutar Bluetooth, eu quero escutar USB, eu quero escutar FM, eu quero escutar um LP. Então, esse primeiro receiver vai pegar o sinal, vai fazer uma derivação na saída de gravação. Essa saída de gravação vai alimentar a entrada de tape ou a entrada auxiliar do segundo receiver. Então aí você pode ligar um conjunto de caixas pelo receiver, um segundo de caixa no segundo receiver. Outra possibilidade é se o primeiro receiver tiver a saída pré-out, saída de pré-amplificador, você pode jogar essa saída na entrada auxiliar do segundo receiver. A vantagem é que quando você aumentar ou diminuir o volume no primeiro receiver, você vai aumentar ou diminuir também no segundo. Enquanto que no primeiro esquema que eu falei, que você liga a saída rack out na auxiliar do segundo receiver, os volumes vão ficar independentes. Então o volume que você colocar no primeiro conjunto de caixas, do primeiro receiver, não vai ser o mesmo do segundo receiver. Então você vai ter que controlar o volume independentemente. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, depende da finalidade que você está fazendo essa ligação. Porém, eu preciso fazer um aviso. Muita gente acha que usando 2 receivers, 3 receivers, vai obter um volume muito maior. Ah, antes eu tinha 50 watts, agora interliguei 2, eu tenho 100 watts. Vai tocar o dobro mais alto. Não, isso não acontece. Uma coisa que eu vivo falando aqui é que a nossa audição é logarítmica. Ela não varia linearmente com a potência.
ela varia em termos de logaritmo. Então, se você dobra a potência, na realidade, a pressão sonora vai aumentar para os nossos ouvidos apenas 3 decibéis, que é pouco. Então, se você interligar, se você dobrar a potência, você vai ver que o som ficou um pouco mais alto, mas não o dobro. Não é essa sensação que nós temos nos nossos ouvidos. Agora, já vi várias pessoas que interligaram 2 receivers com 2 conjuntos de caixas diferentes. Porque às vezes você tem uma caixa que é boa nos médios e você tem outra que é boa nos agudos. Mas você não pode interligar junto, não pode interligar uma na outra, porque senão vai dar descasamento de impedância. Eu tenho um subwoofer passivo, que é de 4 ohms, e tem um conjunto de caixas full range muito bom, em médios e agudos, mas ele é de 8 ohms. Então, se eu interligar 8 ohms com 4 ohms junto, vai me dar uma impedância final em torno de 3 ohms, que é abaixo do que o receiver é capaz de fornecer. Então, nesse caso, eu poderia interligar 2 amplificadores, 2 receivers. Um vai alimentar o subwoofer passivo e o outro vai alimentar um par ou 4 caixas full range. Por que a entrada de fono tem mais ruído do que as outras? Se você lembrar da explicação que eu dei a respeito do pré-amplificador e do seletor de entradas, você deve lembrar que eu falei que a entrada de fono ela trabalha aproximadamente entre 2 mV a 10 mV, enquanto que normalmente o pré-amplificador trabalha com 200 mV, 500 mV. Então é preciso amplificar aquele sinal que chega da cápsula magnética do toca-disco de 2, 5 mV para que ele chegue nos 200 mV, 500 mV com que o pré-amplificador trabalha. Então existe o chamado pré-amplificador de fono, ou pré de fono, que faz justamente esse papel de aumentar de alguns milivolts para 200 a 500 milivolts. Porém, o pré de fono tem uma outra função, que é fazer uma equalização de acordo com a curva RAA ou curva NAB. Aí tem várias normas, vários nomes. Então é feita uma compensação dos graves e agudos, porque quando o LP é gravado, ele é gravado com menos graves e mais agudos, porque senão os sulcos ficariam muito grandes. Então quando você vai reproduzir, tem que fazer o contrário. Você tem que reforçar os graves e diminuir os agudos, para que a curva fique plana. Então, esse pré-amplificador de fono é o que gera esse ruído a mais na entrada fono, porque é um sinal tão baixo que o próprio movimento dos elétrons dentro do transistor acaba se transformando em som. Então tem um chiado que é próprio do transistor. E tem também outros ruídos que são adicionados por causa da amplificação. Então qualquer blindagem de cabo que não esteja perfeito, um conector que esteja mais oxidado, ou então a própria interferência da rede elétrica, sinais de rádio, tudo isso gera sinais no cabo do toca-disco que funciona como se fosse uma antena. Ele capta essas interferências, joga no pré-amplificador de fono e essas interferências são amplificadas. Então é normal que a entrada de fono tenha mais ronco e mais chiado do que a entrada auxiliar, que as entradas de alto nível. 6. Por que os potenciômetros ficam raspando e como resolver isso? Bom, o que é potenciômetro raspando? Isso é muito comum nos receivers vintage, que tem aqueles potenciômetros que você vira para aumentar ou diminuir o volume, controlar graves e agudos. Então, geralmente eles são rotatórios, ou então são aqueles potenciômetros slide, como tem principalmente nos equalizadores gráficos. Por que acontece o ruído? É simples de entender se você sabe como é um potenciômetro por dentro. Então vamos imaginar um potenciômetro aquele linear que tem nos equalizadores. Então quando você movimenta ele para baixo e para cima, você está movimentando um contato que ele desliza sobre uma fita que é feita de um material que é resistível, ele tem uma resistência à eletricidade. É um material aí, vamos dizer, por analogia, parecido com uma resistência de chuveiro. Quando você coloca, por exemplo, no modo inverno, verão,
você está alterando o ponto onde o contato pega num fio, que é a resistência. No caso dos potenciômetros, é uma fita onde é feito um depósito com material que é a base de carbono e que dá resistência. Então, quanto maior for a trilha, maior vai ser a resistência. Então, vamos dizer, quando você está movimentando o potenciômetro, ele está deslizando. Entre aqui, vamos dizer, um ponto mais baixo e um ponto mais alto. Aqui é a resistência zero, aqui é a resistência total do potenciômetro. E aí é proporcional. Então, é justamente esse ruído vem do mau contato entre o sensor elétrico que vai no potenciômetro, na trilha de carbono, e a própria trilha. Então, esse movimento mecânico, com o tempo, acaba gerando ruído, porque tem mau contato, ou então a trilha vai se desgastando ou vai acumulando poeira ali. Então, um grãozinho de poeira que cai naquela trilha de carbono já causa ruído quando você movimenta. E com o tempo também, aqueles contatos que são revestidos com alguma liga à base de cobre, ela vai oxidando também. Então, é um ruído mecânico, é fruto do próprio contato entre as trilhas. No caso do potenciômetro rotativo, a trilha de carbono é armazenada num semicírculo. Então, à medida que você vira, o cursor vai se movimentando em cima da trilha, mas o problema é o mesmo. O contato do sensor com a trilha é mecânico. Então, qualquer poeirinha ali, qualquer oxidação ali, gera ruído. Como é que se resolve isso? Bem, antigamente, quando existiam os potenciômetros, a gente trocava o potenciômetro, colocava um novo. Porém, mesmo antigamente, os potenciômetros que a gente comprava no mercado para reposição não eram da mesma qualidade que os potenciômetros que os fabricantes utilizavam dos recíveis e amplificadores. Então, mesmo antigamente, a gente procurava recuperar o potenciômetro original. A gente tira ele da placa, desmonta, limpa a trilha, limpa os contatos, lubrifica o eixo e monta de novo. Mas, infelizmente, alguns potenciômetros são selados, ou então eles já quebraram alguma das peças. Aí não tem jeito, precisa trocar realmente. O que pode ser um problema atualmente, porque muitos potenciômetros não são mais fabricados. Existe potenciômetro, mas o tamanho deles é totalmente diferente. O comprimento do eixo é diferente, o tipo de eixo é diferente. Porque alguns receivers trabalham com eixo estriado, outros são para os arquinobs que são aparafusados, outros têm um chanfro para você encaixar Então não é tão simples substituir um potenciômetro. 7. Por que escuto um ruído agudo saindo dos tweeters? Bom, essa parece uma pergunta meio estúpida, porque se é um Twitter só pode sair ruído agudo, não é mesmo? Sim, mas na questão ele está falando de ruído, não está falando de som agudo. É um ruído agudo. E normalmente é um ruído constante, independentemente de como você coloca o volume, se no mínimo ou no máximo. Esse é um caso. E tem também um ruído que é agudo, porém não é constante, varia com o volume. Quanto mais alto o volume, maior fica o ruído. Inclusive, muitas vezes a pessoa acha que o defeito é no Twitter. Eu já tive vários casos aqui de clientes que trocaram o Twitter das caixas porque acharam que o problema era no Twitter. E não é. Quando o Twitter tem defeito, ele vibra de maneira errada, quando ele emite um som mais forte, ele distorce. É diferente, porque esse aqui é um ruído, normalmente quando não tem música tocando. Então vamos lá. Se o ruído, esse ruidinho baixinho que toca no Twitter, é constante, independentemente do volume do amplificador, normalmente é porque a pessoa está usando um amplificador classe D. Então o amplificador classe D tende a ter esse ruído mesmo. É lógico que existem bons amplificadores classe D que não têm esse ruído agudo, mas os mais econômicos, mais baratos, têm. Depende do chip que é usado ali, depende como o projetista fez o aparelho, como ele calculou o aparelho. Se for esse o caso, não tem o que fazer, você teria que substituir o amplificador. Agora, se o ruído diminui quando você zera o volume,
Aí pode ser algum defeito no pré-amplificador, ou pode ser problema de cabeamento. Um ruído comum que acontece é um rádio, que é captado assim bem no fundo, um sinal de rádio. Isso é uma interferência nos cabos, principalmente no cabo do toca-disco, que transporta um sinal bem mais baixo do que os outros. Então ele capta o sinal de rádio, funciona como se fosse uma antena, que depois é amplificado e você colocando o ouvido no tudo, você escuta o sinal de rádio bem lá no fundo. Aí nesse caso, você tem que ver se é problema de cabeamento ou se é defeito no pré-amplificador. Isso acontece também porque os conectores internos do pré-amplificador, eles vão se oxidando com o tempo. E ali também é uma fonte de interferência e de ruído. Normalmente é um ronco, é um ruído grave. Mas pode também gerar um ruído mais agudo que você percebe mais no tweeter. Que o tweeter é mais delicado, ele é mais sensível. Diferente do woofer, que precisa do sinal maior para você perceber. Controles de graves e agudos fazem o mesmo que os equalizadores gráficos? Sim, a resposta é sim. Porém, é diferente. O que acontece? Um controle de graves e agudos, ele mexe numa faixa muito maior. Normalmente se considera que a frequência base de referência é 1 kHz. Então, quando você mexe no controle de graves, ele altera as frequências abaixo de 1 kHz, mas proporcionalmente, quer dizer, quanto mais baixa a frequência, maior a atuação. E os agudos, de 1 kHz para cima. Então, quando você aumenta, por exemplo, os agudos, ele vai partir de 1 kHz e vai aumentando proporcionalmente até chegar no máximo. Por exemplo, se é mais ou menos 10 dB, normalmente nos agudos se refere a 10 kHz. Então ele começa em 1 kHz, ganho zero. Vai aumentando até chegar em 10 decibéis, por exemplo, em 10 kHz. Agora, os equalizadores gráficos fazem a mesma função, só que a frequência de referência deles é diferente e a faixa de atuação é diferente. Então, por exemplo, o equalizador gráfico você vai ter, vamos dizer, um controle para 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz. Então, se você pegar, por exemplo, o controle de 100 Hz, que tem no equalizador gráfico, ele vai mexer numa pequena faixa, vamos dizer, entre 60, 70 Hz a 80, 90 Hz. Então, ele é muito mais preciso, ele pega uma faixa mais estreita. Mas o funcionamento, mas vamos dizer assim, a ideia é a mesma. Você pegar uma faixa de frequências e aumentar ou diminuir. O que muda é o formato da curva de resposta, que no caso dos equalizadores é mais assim uma parábola, enquanto que nos controles de graves e agudos, o gráfico se assemelha mais a um triângulo. Você tem um ponto em 1 kHz, ele vai subindo até chegar na frequência limite dele. Por exemplo, nos agudos, começa em 1 kHz e termina em 10 kHz. Então, vai formando um triângulo. E os equalizadores, eles vêm, o gráfico vem e é uma parábola. Equipamento vintage é só equipamento antigo ou é a tecnologia que importa? Bem, naturalmente a gente chama de equipamento vintage ou vintage equipamentos mais antigos, como eu expliquei, normalmente do final dos anos 80 para trás. E os que não são vintage, dos anos 90 em diante. Como eu expliquei, o que muda é a tecnologia, mas tem outras coisas também. Os equipamentos mais antigos, o processo de fabricação era diferente, era menos industrializado, tinha mais coisa manual, muita montagem feita manualmente. Enquanto que os aparelhos dos anos 90 em diante são basicamente feitos numa fábrica. Você vai ter uma pessoa mexendo ali apenas para fazer alguma montagem, apertar algum parafuso. Mas o equipamento em si é todo montado por computador, usando robôs. Os equipamentos mais antigos, principalmente aqui no Brasil, eram montados à mão mesmo, peça por peça. Enquanto que no exterior já existiam robôs que faziam montagens, faziam a soldagem. Mas ficou então o conceito do equipamento vintage, porque eles eram muito mais elaborados, o projeto era mais caprichado, a construção era mais caprichada. Então existem sim
amplificadores e receivers novos que seguem esses princípios da precisão na resposta, o projeto caprichado. Mas são equipamentos novos, mas que usam os conceitos antigos. Quais são os conceitos? Por exemplo, no caso do amplificador, resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz. Então, um amplificador de 100 watts, mas é 100 watts de 20 Hz a 20 kHz. Então, existem equipamentos que são modernos, mas têm um som parecido com os vintage. Mas, a princípio, a gente chama de vintage os que são dos anos 80, final dos anos 80 para trás, não só por causa da tecnologia, mas é o tipo de som, por causa do tipo de componente que se usava, basicamente transistores, que geram um som diferente do equipamento dos anos 90 para diante, que já usavam processadores e muitos componentes. Então, nos vintage você podia fazer um amplificador de potência com 3, 4, 5 transistores. Nos equipamentos dos anos 90 em diante, cada circuito integrado daqueles que é um amplificador tem ali centenas de transistores. Então é claro que quanto mais manipulação você tiver no som, o som vai ficar diferente. Particularmente, eu prefiro o som dos aparelhos antigos, pela simplicidade do funcionamento, é pouca manipulação no som. O amplificador simplesmente aumentava o sinal e pronto. Nesses que tem circuitos integrados na parte do amplificador e do pré-amplificador, o som é diferente. Fica aí uma discussão se o som é melhor ou pior. Eu acho o som mais metálico, mas tem gente que gosta mais assim. Aí é questão de gosto. Por que é tão caro e difícil consertar um receiver ou amplificador antigo? Bem, eu não sei se é mais difícil consertar. Eu acho que um conserto no receiver sempre é complicado, porque são aparelhos compactos, com muitos componentes e muitas funções. Muita coisa para dar mau contato, tipo conectores, fios, chaves, potenciômetros. Então eu acho que o nível de dificuldade é o mesmo. Porém, o que acontece? Nos receivers vintage, antigos, da forma como eles são montados, você consegue isolar uma parte. Relembrando a explicação que eu dei no começo, você pode isolar o amplificador de potência, você pode isolar o pré-amplificador, você pode isolar o seletor de entradas e analisar só aquele trecho. Então você pode até retirar, às vezes, do aparelho, por exemplo, o amplificador de potência. Você tira ele fora e faz o conserto fora do aparelho. Não tem problema nenhum. Você liga a fonte de alimentação e trabalha ali. Facilita muito a manutenção. Outra coisa, os receivers vintage, principalmente os que foram mais bem projetados, muitas vezes você não precisa nem tirar a placa. Você consegue, virando o amplificador, ter acesso aos dois lados da placa. Então você tem as soldas de um lado e os componentes do outro. Então você não precisa desmontar a placa do aparelho. Você tira a tampa de baixo, você tem acesso às soldas, e por cima você tem acesso aos componentes. Então é fácil você tirar o componente, colocar componente. Outra coisa, os receivers antigos, os controles do pré-amplificador são feitos com potenciômetros e chaves, que você pode tirar fora, trocar, consertar, lubrificar. Já nos receivers mais novos, dos anos 90 em diante, eles são controlados por microprocessador. Então o que acontece? Quando você liga o aparelho, o microprocessador faz um teste em todos os componentes. No amplificador, na entrada de Bluetooth, entrada USB, entrada de fone, o sintonizador, fonte de alimentação. Então ele verifica tudo. Se tiver tudo ok, ele vai acionar um relé, esse relé que sim vai ligar o aparelho. Aí você pode começar a usar. Então o que acontece? Se tiver algum componente com defeito, por exemplo, tem um componente na placa de USB, de HDMI, que está com defeito. Então, quando o microprocessador faz o teste, a placa fala assim, não, aqui tem problema. Então, o microprocessador vai dar um erro no painel frontal e não vai ligar o aparelho. Alguns receivers dão uma boa informação. Por exemplo, o erro número 53. Você vai no manual, defeito na placa de Bluetooth. Ok.
Então você vai na placa de Bluetooth e faz o conserto. Outros receivers simplesmente dão um erro qualquer, ou indica erro, e para por aí. Então o receiver não liga. Existem também receivers que quando você aciona e ele faz a verificação e tem alguma coisa errada, simplesmente ele não liga. Se o defeito for na fonte, por exemplo, ele não pode ser que ele nem ligue. Então fica difícil você fazer o diagnóstico, porque você não consegue tirar uma placa fora para fazer o diagnóstico. Você não sabe qual placa está com defeito e essa placa não funciona fora do receiver. Porque ela precisa de vários sinais que vêm da placa principal ou vêm do processador para ela funcionar. Então o diagnóstico é muito mais difícil dos receivers com processador. É por isso que, normalmente, os receivers com processador, poucos técnicos se dispõem a consertar, porque ele está sujeito a gastar dias tentando localizar o defeito, e quando ele localiza, às vezes não tem a peça, não tem a placa, ou então ele se fica ali procurando e não acha o defeito. É por isso que um receiver, vamos dizer, esses de home theater, que são todos com processador, você compra eles no mercado de usados muito mais barato do que você compra um receiver vintage. Porque o receiver de home theater, quando dá defeito, normalmente não vai compensar fazer o conserto. Porque o valor da mão de obra e das peças vai ficar muito maior do que vale o receiver, ou muito maior do que você comprar um receiver que já está funcionando. Ao passo que os receivers antigos, receiver vintage, é possível de consertar. Porque é uma tecnologia mais simples. Então, essa que é a questão toda aí. A tecnologia de construção dos aparelhos pode facilitar ou dificultar a manutenção. Os receivers e amplificadores não são aparelhos simples. Pelo contrário, eles parecem ser simples, mas internamente têm uma sofisticação grande e são técnicas que foram sendo aprimoradas ao longo das décadas. Então, como é que se monta, quais são os sinais, o que são os cuidados que tem. Então, tem muita coisa para a gente aprender em termos de receiver. Eu tentei aqui dar uma compactada, apenas para a pessoa que está chegando agora no mundo da alta fidelidade consiga se situar. Mas tem muita coisa a ser ensinada a respeito de amplificadores e receivers. Eu vou, na medida do possível, explicando aqui nos vídeos aqui do canal, e eventualmente a gente pode até montar um curso para explicar melhor como é que funciona o receiver, como é que é feita a manutenção. Existe muita coisa aí a ser estudada e entendida. Nós pretendemos também montar curso sobre projeto e construção de caixas de som, sobre manutenção de tape decks e assim por diante. Então, à medida que eu for tendo algum desses cursos, eu vou anunciando aqui no canal e no nosso site. Mas, por enquanto, espero que esse nosso vídeo, nosso pequeno vídeo, tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas.